Bom dia. Então, assim, esse vídeo sobre a federação vai explicar basicamente assim, o que acontece. Eu sempre falo isso, né? Por que acontece. Então, vamos lá. O fato, o planeta Terra, ele está confederado desde 2020, certo? E eu não acompanho informações de outras pessoas, então eu trabalho assim de uma forma independente, mas assim, que eu lembre, algumas pessoas já vêm falando assim de que o planeta está confederado há mais tempo, porém não é verdade. O nosso planeta, ele infelizmente, ele estava e está ainda numa situação de corrupção muito grande, tá? Então essa situação de corrupção que é grande, onde os tribunais chegam ao ponto de aceitar propina, a depender da questão, para influenciar outras situações, como o próprio Conselho Kármico, por exemplo, que é corrupto. Os tribunais do umbral são corruptos. Então, assim, o nosso planeta, dentro dessa egrégora, geralmente, quando se acessava as questões jurídicas, geralmente as almas, os espíritos, né, que é o que anima o corpo, buscavam esses tribunais. Porém, esses tribunais são corruptos, né? O Conselho Kármico, os tronos do umbral, né? E a Terra estava numa situação que, vamos supor, se um ser um ser determinado fosse denunciar um certo crime, ele não tinha opção a não ser certos tribunais. Então nós estamos vivendo essa situação planetária que a corrupção, ela não é só na nossa realidade, ela é uma questão que abrange muito mais do que isso. E o que acontece? Depois de assinarem bastante documentos, reuniões e tal, tudo isso, foi assinada essa documentação, certo? E com reuniões com a galera lá de cima, a galera, não eu gosto de falar lá de cima, com as pessoas que estão na outra realidade, e foi determinado que a Terra, ela entraria para as leis da Confederação Galáctica, certo? Que ela vem, eles falam para mim outro universo, mas assim, para entender, não é que vem de outro universo em si, de outra realidade. Então, para a gente entender uma questão, essa turma, eles não têm o DNA, eles têm primeiramente o RNA. Então, o RNA, ele não evolui, o DNA, ele evolui. Então, o que isso quer dizer? O nosso DNA, ele evolui para a forma emocional e sentimental, coisas que eles não têm. Então, a federação, muitas informações trazem como se fosse gratiluz ou a galera do amor e tal, e não é assim que funciona. A federação, ela age só em termos de julgamento. Se apresentar um processo jurídico na federação, e ela vai puxar tudo, então ela não vai analisar a pessoa ou o ser, ou lá, o encarnado, que até que é a nossa situação aqui. Ela não vai olhar o encarnado como assim, ele pelo menos é uma pessoa boa aqui e faz e está tentando melhorar e tal. Se o seu espírito tiver pendências, você vai ser punido sendo uma pessoa boa ou não. Isso não quer dizer que a federação sejam seres negativos. Eles são programados, eles são criados, esse comando, essa organização, ela foi criada para simplesmente julgar, certo? Até que
o planeta e a realidade entre 100% nas leis confederadas. Então a lei confederada, ela não é uma brincadeira de levar o planeta para a quinta dimensão, que quinta dimensão é umbral, sexta dimensão umbral, sétima dimensão intermediária, oitavo já é uma outra realidade. Então assim, é adequar todas as realidades possíveis. Isso inclui que acabar as regiões umbralinas, certo? E atuarmos no mínimo na oitava frequência de vibração pessoal, certo? Que não quer dizer ser positivo ou ser negativo, porque não é porque você sobe a sua vibração que você é negativo ou positivo. Por quê? O nosso sentimento, nossa emoção, que determina muito o nosso padrão vibratório. Então, quanto mais apego, mais certas questões, isso vai determinar o caminho que a gente vai seguir no nosso desencarne. E tem as questões de contrato, essas questões todas aí. Então, assim, melhorar como ser é um caminho curto, mas é um caminho melhor para quando você não passa por um determinado tratamento ou não entende, não acessa. Então assim, é a nossa obrigação sermos pessoas melhores aqui. E não esquecendo que não é para barganhar com nenhuma entidade. A gente tem que ser nós mesmos o tempo todo. Eu recentemente passei por uma situação ligada à federação, por exemplo, e o que me ajudou bastante, tem um tempo isso aí, o que me ajudou bastante, né, nessa situação foi a questão da minha personalidade, buscar tentar resolver. Então assim, quanto mais a gente tenta resolver no dia a dia, sermos pessoas assim e tal. E também que me ajudou foi a questão de trabalhar com essas coisas aqui também, né? Que eu abro informações e tal e tal e tal. Então assim, a gente está vivendo uma situação planetária que muito séria, e a humanidade como um todo precisa não é despertar para a espiritualidade, é despertar para o bom senso, porque essa conversa de gratiluz aí, essa conversa disso aquilo já deu, isso defasa as informações que muitas vezes não conseguem entrar, as informações verdadeiras que não conseguem entrar aqui na nossa realidade, porque é muita informação misturada, e isso atrapalha até alguns médiuns de passar um ponto de vista de certas situações com mais ênfase, porque a egrégora fica muito poluída, e é a necessidade de controlar, de ter poder perante as pessoas, de ter seguidores, de ter sei lá, hoje em dia a internet, né? Então, um canal no YouTube, assim, uma rede social, um Facebook aí, assado. Eu sei primeiro a informação do outro tá errada. Você vê que essa disputa, que não é somente na espiritualidade, mas socialmente falando, porque você pega as próprias religiões, ou todas querem mostrar que tá certo é a deles. Você pega os políticos, independente, principalmente aqui no Brasil, a esquerda e a direita, né? Querem mostrar quem está mais certo, quem está mais errado. Então essa disputa, ela é antiga, e ela nunca deixou de existir na realidade espiritual. Então isso é muito sério. Então até a federação implementar todas as suas leis aqui, se chegar a isso, porque assim, são várias probabilidades. Então, se a nossa realidade suportar e aguentar até lá essas questões todas aí, muita coisa dolorida vai ser aberta para as pessoas. Por quê? Nós somos seres reencarnados e temos nosso histórico,
que incluem muito mais do que vidas passadas. Então, se essas informações forem abertas em processo com as federações, vai abrir karma para todo mundo e punições para todo mundo, certo? Então, assim, essa questão de transição planetária, essas coisas não funciona, porque vamos analisar. Se você pega a humanidade inteira e você imagina uma transição planetária, quantas pessoas vão desencarnar nessa transição? Eu acho um ponto egoísta propagar que a transição planetária não funciona dessa forma, não é bonita dessa forma. E se acontecer, acho que todo mundo vai embora daqui, certo? Mas ela não funciona dessa forma. A transição planetária, ela foi uma criação feita por seres assim positivos, e os negativos, eu não gosto de tratar assim, né? Mas para as pessoas focarem na sua vibração, e os outros, a outra contraparte, para iludir as pessoas sobre vibração. Então isso, até nisso tem uma guerra. Então acontece uma desinformação muito grande dentro de todos os assuntos, porque estamos numa guerra tecnológica muito intensa, de controle mental e espiritual das pessoas, que vai muito além de governo oculto, vai muito além disso tudo. É uma situação muito maior do que isso. É universal essa situação que aqui acontece, e fora daqui pode ser até pior. A outra realidade, ela não funciona. Vamos supor, você não vai ver, você pega pessoas, por exemplo, explicando sobre Saint Germain. Saint Germain, ele é um cara diplomático, ele não é esse ser aí que gratiluz, amados irmãozinhos, filhinhos. Nem Jesus é, certo? Eles enfrentam situações específicas muito complicadas, muito sérias, e falta um pouco de mostrar esse lado dessa galera aí, o adulto, certo? Um lado adulto desse ser, não esse lado infantil e retardado, sabe? Então, assim, os caras enfrentam processos, os caras lidam com seres da mesma magnitude, só que oposta deles, ficam a ponto de serem, sei lá, até mortos. Então, assim, é muito, muito diferente do que se imagina. Então a federação não está aqui para brincar, certo? Essa conversa de transição planetária, ela não é dessa maneira. Quinta dimensão ainda é um umbral, eu não sei se falar as outras palavras, é o purgatório, certo? E quinta dimensão, gente, é quando você dorme, porra. Você dorme, você vai para a quarta dimensão, você vai para a quinta, ou então você fica na crosta aqui. Então não existe quinta dimensão mágica. O nosso lá, por exemplo, que está na sexta dimensão, é umbral. Então, essa parada, velho, de ficar de conversinha pra lá, conversinha pra cá, e fantasia, e tudo isso, no futuro próximo vai ter um preço, porque assim, ninguém quer pagar nada, ninguém quer resolver nada. A gente não está encarnado aqui para ficar de romantismo, de oba-oba, de uma vidinha perfeita, rico, um casamento bom, que é o que as pessoas muitas vezes procuram um tratamento. Muitas vezes a pessoa procura um tratamento para ver o futuro, ou para ter uma vidinha boa, ganhar um dinheiro. E ninguém tá aqui para essa merda, não. A gente tá aqui para resolver, porra. Mas resolver e de verdade. Então, essa vida ilusória que muitos desejam é o que fazem vocês não resolverem nada e continuar aqui, certo? E vai chegar um momento que isso aqui não vai existir dessa maneira que está aqui. E assim, na minha percepção, está um pouco próximo. Mas o que pode ser próximo? 50, 60, 70, 100 anos.
2 anos, 1 ano, depende muito da situação. E até lá, trabalharmos no mínimo nós mesmos, a gente está numa sociedade que ela impulsiona as pessoas à falsidade, certo? Principalmente dentro dessas redes sociais hoje em dia. Então, impulsiona a amargura, a depressão, impulsiona o egoísmo, a futilidade, certo? E o foco real, muitas pessoas nem procuram, não perguntam, não se questionam sobre o que é a vida, não se questionam qual o meu papel aqui, qual é a minha importância dentro da minha família, o que eu posso buscar para melhorar como ser, como alma. E isso está cada dia mais ficando escasso. Você pega a antiga Grécia e os caras pensavam. Hoje em dia você não pensa mais. Então você vê que é um declínio. Então não tem por que acreditar que isso aqui está indo para a luz, certo? Por hora isso aqui está mais na treva do que para a luz. Então cabe à humanidade parar desse sonho de poder perante o próximo, que é a riqueza, o dono da informação, que tem muitos médicos que são donos das informações, certo? Que são os curadores de tudo, que são os caras que resolvem karma, que não é assim que funciona, certo? Então nós estamos aqui numa situação complicada. Esse vídeo aqui não é para trazer um sentido deprimente, é um esclarecimento. Então a gente não está aqui para estar nesses tipos de situações, estamos aqui para sermos melhores como alma, como espírito, como a eternidade, melhor dentro da eternidade. E repetindo tudo não vai resolver nada. Buscar facilidade, você vê pessoas que querem abrir mediunidade, para quê? Para quê? Você pensa, vamos supor, você saber o número do CPF do cara, olhar pro cara e falar, seu CPF é tal. Você é filho de fulano para não ser fulano. É para isso que a galera quer abrir mediunidade, para ter poder perante aqueles que não têm. Então no fundo, você vê que a humanidade buscando esse tipo de facilidade, não debate contra o governo. Você pega qualquer país, ninguém debate sobre o governo. Às vezes a população nem votou no cara, o cara ganhou, certo? Não debatem sobre o governo, não exigem que o dinheiro vá para tal coisa ou para aquilo, esperam sempre cair do céu. E isso é uma tendência que eu trato como uma tendência primordial da humanidade, facilidade, certo? Então enquanto buscarem facilidade, nada vai melhorar. E outra coisa, tem muitas pessoas que trabalham nesse meio aqui espiritual, que do outro lado não sabem metade do que fazem, e dentro disso fazem acordos, pactos, associações para terem poder aqui nessa realidade. Qual é o poder? Visualização isso aqui, grandes pagamentos nos seus trabalhos, criar um nome, um legado, e nisso enfiando pessoas dentro de realidades umbralinas, porque ele está falando mentiras, e nem imaginam que quando morrer, se conseguirem se manter existindo no umbral, porque assim, você fazendo inúmeros pactos, acordos, assinando promissórias, etc., se a sua consciência conseguir se manter ativa, parabéns, por muito tempo, porque vai ser consumido, certo? Então não é um romantismo, isso aqui é sério. Você falar coisas para as pessoas, você tratar a intimidade do espírito de alguém, é uma coisa muito séria. Eu acho um absurdo a quantidade de terapeutas e dentro disso, dessa questão social e moral do nosso planeta, principalmente no Brasil, na América Latina como um todo,
É um absurdo a quantidade de pessoas que fala informações A, informações B, informações X, informação 3, certo? E no fundo, não criam uma egrégora unificada. Então esse egoísmo humano de ser a fonte não dá espaço para abrir uma egrégora unificada e um grupo de pessoas sérias para ajudar de fato a informar, porque assim, ou você cria um grupinho onde você é o rei e fica um monte de puxa-saco falando ali, entrevistando você, e como é que é falar com o Miguel, ou você faz magia em cima do grupo, que eu sei de pessoas que fazem tudo isso que eu estou falando, não aqui, mas eu sei de informações do outro lado sobre isso, e manipulam, hipnotizam, colocam implantes, colocam chips, abrem contratos, certo? É muita coisa, é muito sério. Enquanto isso, está todo mundo dentro dessa bagunça, e é triste você ver pessoas que não sabem dessas informações, são leigas e buscam um suporte e caem na mão de pessoas mentirosas, de pessoas que só fazem defasar para ter poder perante a ignorância de milhões de pessoas. Então é difícil. Eu sei que existe a lei do merecimento, a lei da atração, a lei do não sei o que, não sei o que. Porém, independente, porque se você for falar da lei da atração, a lei da atração nada mais é que o seu campo verdadeiro, então tudo que complementa e está na sua existência, como todas as informações de 100% dos seus átomos, certo? Que inclui o você aqui e inclui o seu espírito, então inclui histórico infinito que aquele corpo, que aquele espírito tem, certo? Então esse é o campo atrativo. Então quanto mais você busca resolver as questões que você nem sabe que existe, porque tem que buscar, ou você abre essas informações por conta, que é um pouco complicado, porque nós temos vários fractais dentro do corpo, esses fractais influenciam na nossa personalidade, certo? Nós não somos um ser em si, somos um acumulado, um aglomerado de informações. Ou você procura um profissional que saiba tratar essas questões. E ambas as escolhas são difíceis, entendeu? Então assim, você vê que é um sistema que faz de tudo dentro do jogo do poder para impedir que as pessoas acessem e acordem para a verdade universal. Então é difícil, e você pega pessoas que em vez de estar ajudando o próximo de verdade, estão dentro do jogo do poder. E não é difícil enxergar isso. Da mesma forma que as pessoas hoje enxergam, eu não vou citar religião aqui, líderes, certo? Enxergam líderes que é fácil enxergar e outras pessoas não enxergam, não é isso? Porém, esses que não enxergam líder X, ele consegue enxergar líder Y. Então também isso vai de acordo com a percepção. Mas não é difícil para uma pessoa que está desapegada dos conceitos morais religiosos, certo? Enxergar um gratiluz mentiroso falando, tá? Não é difícil, porque a conversa uma coisa que eu aprendi é o seguinte, que geralmente os seres não gosto de usar negativo, velho, a contraparte da bondade, é porque eu não gosto de usar esse termo não, porque é pequeno, porque os caras vai lá, força da treva, força do mal, eles são repetitivos, eles repetem e vencem pelo cansaço, pela insistência. Então se você pegar uma análise tanto dos líderes religiosos quanto dos gratiluz famosos, eles repetem um padrão, certo? Eles repetem um padrão. Às vezes aparecem uns malucos diferentes ou outro assim, mas geralmente repetem um padrão.
é uma linguagem assim, assim, assado, feita psicologicamente para manipular a mente humana, que é muito fácil. Se um cara estuda hipnose, consegue pegar vocês, eu, todo mundo aqui, e fazer comer cebola achando que é maçã, você imagine o que essa turma consegue fazer de uma forma muito fácil nesses corpos encarnados. Então, trabalhar a força moral, trabalhar a força sentimental e emocional é o mínimo que temos que fazer aqui para parar de cair na mão de estelionatários, certo? Então a federação, ela tá de olho em todos esses pontos. Então uma hora ou outra tudo vai ruir e tudo vai chegar a um ponto específico. É o que eu imagino. Porque estão acontecendo coisas que eu não posso comentar aqui. Mas o que eu imagino é isso. Que essas realidades vão acabar. A corrupção, a tendência aparentemente seria o correto de acabar. Porém está acontecendo umas questões do outro lado muito complicadas. Umas reviravolta daqui para lá. Que eu não comento porque eu não estou aqui para arriscar o meu couro para comentar certas coisas de qualquer forma. Então assim, tá acontecendo umas coisas que talvez eu faça um resumo e comente em outro vídeo. Então é isso, a federação não é esse soro de bondade dessa maneira. Eles são justos e julgam, certo? Fui.